Agradeço muito a sua audiência, seja bem-vindo. Quem está chegando agora na nossa programação, 19 horas, 4 minutinhos pelo horário de Brasília. Hoje, sexta-feira, dia 21 de março, você acompanha aqui esta edição no canal AgroMais, levando até você informações atualizadas do agronegócio brasileiro e internacional. Tá aqui, na tarde, aqui embaixo, as nossas redes sociais e o nosso site. Dá um pulinho por lá. E olha só, vamos agora falar de um outro assunto, porque a gente está vendo a situação das crises climáticas, né? E a necessidade crescente por irrigação, que já provocou consequências. Mais da metade dos rios brasileiros está secando. E o problema é maior, onde a atividade agrícola é intensiva. O estudo foi feito por pesquisadores brasileiros e americanos. E agora quem vai analisar para a gente esse cenário é o especialista em propriedade intelectual, Alexandre Trinhaim. Olá, boa noite, que prazer recebê-lo novamente. Boa noite, Fábio. O prazer é todo meu. É um tema que merece ser tratado com bastante cuidado e responsabilidade, né, Fábio? Porque a gente está falando de água, que além de ser um bem essencial, né, e dever ser garantido o acesso a todos, né, ele também é extremamente importante por sustentar hoje uma grande base da economia brasileira, que é o agro. Né? Então, a gente está falando aí, 25% do PIB do Brasil hoje depende do agro. Então, como é que eu faço para manter a expansão do negócio no Brasil, manter a fonte de receita que hoje segura grande parte da arrecadação, né, da receita do país, e ao mesmo tempo não incorrer num problema muito sério que está acometendo, inclusive, muitas famílias. De onde surgiu essa informação de que os rios estão secando? Então, tem que explicar a origem, né? Um grupo de pesquisadores da USP fez um levantamento com cerca de 18 mil poços perfurados em regiões próximas a rios. Especialmente, eles ficaram muito focados naquela região que cobre Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que pega a parte do Cerrado brasileiro, que é conhecida como Matopiba, né? Que é uma região de forte expansão da soja também, do agronegócio em geral. O que acontece, né? Quando a água superficial dos rios não é suficiente para prover a irrigação necessária, Fábio, o pessoal vai em busca de outorgas, né, junto à ANA, a Agência Nacional de Águas, para poder fazer perfurações. O grande problema é que quando os pesquisadores detectaram o seguinte: quando as perfurações ocorrem muito próximas dos rios e em profundidade abaixo do nível do rio, o que acontece? Esses poços drenam a água do rio para dentro dos aquíferos, né? Então, o que acontece? O Urucuí, por exemplo, é um dos principais aquíferos dessa região e a água está sendo escoada, deixando de escoar superficialmente, indo para os aquíferos. Mas aí você fala, puxa, mas então só está trocando de lugar. Não, não é. A agricultura familiar tem forte dependência do abastecimento dos pequenos riachos, né? Que não são os rios principais, né? Os grandes, como o Rio Corrente, por exemplo, na Bahia, não são os rios principais, mas aqueles afluentes, aqueles principais riachos que circundam toda aquela bacia hidrográfica do rio principal, ela abastece a agricultura familiar. Então, para você ter uma ideia, né, nessa região do Matopiba, essa drenagem ocorrida pelas perfurações acabou impactando mais de 2.200 famílias, Fábio. Então, assim, aí eu estou lembrando, ontem foi o Dia Internacional da Agricultura, da Agricultura Familiar. Né, comemora-se isso. Então é um momento para a gente refletir sobre isso. Aí, qual é a questão aqui? É que o agro precisa expandir? Sim, mas a questão do impacto, né, a questão da responsabilidade social passa por essa análise de qual é o impacto que eu vou causar no ambiente de expansão do meu negócio. Então, assim, será que eu vou deixar muitas famílias sem água e sem dar continuidade? Por exemplo, a produção de arroz nessa região da Bahia, ela já não existe mais, já não tem mais condição, não tem água suficiente
para prover a irrigação necessária para essa produção em nível de agricultura familiar. Não dá. Então, eles estão produzindo outras coisas, produz feijão, produz outro tipo de cultura que não seja o arroz, que demanda uma irrigação diferente, né, um nível de inundação diferente necessário para a cultura ocorrer, para a produção acontecer. E aí, o que vem? Por que a gente está falando da questão do problema em si, né? Legal, então a gente sabe que essa questão de perfuração, que vem no sentido de prover abastecimento para o agronegócio, está impactando a agricultura familiar. Como é que a gente equaciona esse problema? E aí vem a questão da tecnologia para a gente endereçar, né? A gente fala sobre modelos, né? Modelagem de sistemas hídricos, considerando variáveis climáticas, usando, por exemplo, a tecnologia dos gêmeos digitais, onde eu consigo, além de sensoriar uma determinada região, além de coletar dados em tempo real, eu consigo simular cenários em função de mudanças de variáveis ou de parâmetros que eu possa entender qual vai ser o impacto. Seria muito interessante, aqui fica uma provocação, tá, Fábio? Que a Agência Nacional de Águas investisse num projeto de alta tecnologia, no sentido, considerando a pesquisa, os dados dessa pesquisa, esse levantamento que ajuda, né? Traz uma informação relevante para o país, e fazer um trabalho de mapeamento para que a gente possa otimizar essas outorgas, né? As outorgas precisam ocorrer? Precisam. Todas elas? Não sei. Da forma como estão sendo outorgadas? Também não sei. Então, como otimizar, como estabelecer as fronteiras para a concessão dessas outorgas, considerando o impacto na agricultura familiar e a expansão do agronegócio no Brasil? Nada melhor do que usar tecnologia, inteligência artificial para fazer uma análise de um problema complexo como esse e fornecer as diretrizes estratégicas para um programa nacional, né, de distribuição da água para o agronegócio. Tá aí, Treaim. É interessante que essa semana mesmo eu conversava com outros colegas aqui na redação sobre essa atenção que devemos ter à água, né? A gente acha que pelo planeta Terra ser 70% água, vamos dizer assim, a gente não precisa se preocupar, mas ela está secando. E a qualidade da água, o problema não é só ter o líquido, mas é a qualidade, né? Você acabou de mostrar aí os peixes morrendo aí no rio, houve uma mudança da cor, você acabou de mostrar, o nível de matéria orgânica na água sobe, o consumo, né, de oxigênio por parte de bactérias e de outros micro-organismos, e isso desoxigena a água e mata a vida aquática que tem naquela região, né? Mas é interessante, Fábio, o Brasil é um país abençoado com relação à água potável, cerca de mais de 4% da água potável do planeta está aqui no nosso território. Mas não é por causa disso, né, que a gente vai agir achando que é um recurso inesgotável. Não é, e a pesquisa está mostrando para a gente que ele está secando, né? Assim, a água não está, ela está nos subterrâneos, a água existe, mas a irrigação natural da superfície, que é provida pelas bacias hidrográficas, ela não está mais acontecendo como de costume. Então, assim, a distribuição da água pela superfície das regiões onde existe agricultura familiar, ela está mudando. Isso traz um impacto ambiental, não só para as pessoas da agricultura familiar, mas para as espécies que habitam essa região. Quando a gente fala do Cerrado, a gente está falando de 13 mil espécies de animais que vivem nessa região e que, se não tem água para beber, Fábio, são impactados. E isso vai trazer algumas dessas espécies, elas são predadoras naturais de seres que agridem a própria agricultura. Então, ao retirar a água da superfície, eu posso estar matando o animal ou a espécie que protege a minha produção. Então, esse é o tipo de análise complexa que eu acredito de verdade que as ferramentas computacionais podem auxiliar, podem suportar o trabalho de análise e fornecer subsídio suficiente para um trabalho de tomada de decisão mais pautado em cima de informação e de análise com maior profundidade, Fábio. Tá, só para terminar, Treaim, seria o caso de o governo estadual propor
algum benefício de acordo com quem vai batendo metas em questão de consumo de água? Porque, assim, é possível a gente economizar água, né? Agora, eu fico abismado quando eu passo na frente de uma residência, o morador está limpando uma folha na calçada com uma mangueira de jato. Aí não dá para entender, né? Aí passa pela questão da educação, né, Fabio? É verdade, mas essa questão que a gente está mencionando aqui, ela vai além da questão de economia de água, ela está mexendo na distribuição, ela está mexendo em como na rede de escoamento da água natural dos rios. Né? Ela está mexendo na bacia hidrográfica, Fabio. É bem grave esse negócio e precisa ser contido e ser analisado se está fazendo bem, qual é o tipo de impacto que está trazendo. Ele está trazendo mais valor pela mudança ou ele está tirando valor pela mudança que ele está causando? E essa é a análise que vai fazer direcionar o trabalho. Então não é só uma questão de economizar, é uma questão de saber da onde tirar. Da onde você tira faz muita diferença. É igual aquele jogo dos apoios de bloco, sabe? Que se você tira uma peça de baixo, você pode derrubar todo o conjunto. E aí você precisa analisar para saber em que ordem você vai tirar as peças para evitar que derrubar toda a estrutura. É bem esse trabalho que a gente recomenda que seja feita pelo órgão responsável, no caso, que é a Agência Nacional de Águas, Fabio. Alexandre Triaim, sempre trazendo temas importantes, relevantes, preocupantes, como é esse caso, para que a gente atice, né, nosso juízo, nosso pensamento aí de como vai resolver certas questões. Muito destaco aqui, Fabio, desculpa, destaco inclusive um centro de excelência que a gente tem no país. A gente fala, legal, aonde a Agência Nacional de Águas pode buscar tecnologia para fazer um trabalho desse? São José dos Campos tem um parque tecnológico sensacional de gêmeos digitais, está conduzido lá, tem o ITA trabalhando nisso, tem o Senai trabalhando nisso, o laboratório de gêmeos digitais do Senai é espetacular para a indústria e pode ser usado para uma modelagem como essa, está liderado lá pelo professor Lester de Faria, que é uma sumidade no setor. Então o Brasil tem também as pessoas e as tecnologias necessárias para resolver esse problema de um jeito maestral, Fabio. Que bom que temos essas mentes pensantes para nos auxiliar, né? Alexandre Triaim, muito agradecido mais uma vez, uma boa noite, bom descanso e a gente se vê semana que vem. Bom descanso, obrigado. Até semana que vem, Fabio. Um abraço.